Sejam bem-vindos ao podcast da Oliveira Advogados. No podcast de hoje, a Oliveira Advogados tem a honra e o privilégio de estar gravando um podcast com uma sumidade, um grande amigo e cliente nosso, o senhor Noritá Caiano, que iremos aqui abordar e falar de muita sabedoria, de muita história. É um exemplo para nós todos, e quem vai poder ter a honra de ouvir esse podcast, tenha certeza, vai se surpreender e aprender muito. Soiano, muito obrigado por estar conosco, e é um privilégio de verdade, uma honra, não só gravar com o senhor aqui esse podcast, mas ter o senhor como amigo e como cliente nosso. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, nós que agradecemos, viu? Às suas ordens. Muito obrigado mesmo. Soiano, primeiramente, quantos anos o senhor já está no Brasil? Eu estou no Brasil desde 1960. Então, em 1960, que o senhor veio do Japão para o Brasil. Conta um pouquinho para nós, como que foi isso, Soiano? Como que foi isso? Veio no navio, né? Foi isso, né? Isso, eu nasci no Japão. Eu tinha terminado o curso, primeiro ano do ginásio. Sim. Tinha 13 anos de idade e meus pais resolveram vir para o Brasil. Então, entramos no navio, demorou 35 dias. 35 dias. 35 dias em cima do navio. Passamos pelo canal de Panamá e chegamos aqui no dia 14 de junho de 1960. E tivemos grandes problemas. Por quê? Porque lá no Japão, o pessoal do governo que explicava a gente que o Brasil era lugar de calor, quente, então não precisa levar nada de roupa de frio. E a gente chegava aqui, mês de junho, lá no Santos, estava frio. Na época de São Paulo da Garoa? Exatamente, ainda isso. É? Então, pegou de surpresa. Pegou surpresa, realmente. Soiano, então o senhor chegou aqui no Brasil em 1960 com 13 anos. Certo. Então, e uma curiosidade, eu já vi no seu livro, que iremos falar do livro do Soiano, Um Líder Fascinante, que é isso que realmente ele é, mas antes de falar, depois do livro, de algumas curiosidades, como você veio para cá com 13 anos, e aqui no livro o senhor bem diz, né, que foi guiado por Deus. Como que foi a chegada, depois de 35 dias no navio? Como que foi chegar num país como o Brasil? O senhor já contou para nós N vezes que naquela época São Paulo representava muito em termos de um estado, uma cidade que era muito promissor, assim como o Brasil. E olha como depois de 60 anos praticamente, comparado com o que é o Japão, que naquela época não era isso. Conta para nós, por favor. Então, nós chegamos aqui em São Paulo e entramos na Vargem Grande Paulista. É quilômetro 43 do Raposo, rodovia Raposo Tavares, né? E depois, logo em seguida, nós mudamos para Ibiúna, quilômetro 60. Então, de vez em quando, na meia da semana, meu pai vestia paletó com gravata e saía. Eu perguntei, onde vai? Eu vou assistir cinema. Então ia na estica. Ia aqui em São Paulo para assistir cinema. Era a época que, né, para entrar no cinema precisava de gravata. Olha que interessante. Bom, em 1966 eu vim para São Paulo para estudar, trabalhando durante o dia e estudando à noite.
E nessa época de 60, década de 60, São Paulo era uma cidade linda, muito bonita, muito tranquila, muito segura. A gente tinha, eu morava na Pinheiros, Rua Cardeal Verde, Aham. e a gente tinha reunião dos jovens lá no Parque Dom Pedro, toda sexta-feira à noite. A reunião começava, se não me engano, por volta das 7 horas, 7 ou 8, não me lembro, e terminava, acho que 10 horas, Uhum. Parque Dom Pedro. A gente pegava o ônibus, o bonde, ia até Praça Bevilacqua, aquela região, né? Uhum. Ia até a Parque Dom Pedro e voltava a pé, caminhando, que era a lareira de Parque Dom Pedro, Uhum. rua direita, nada de perigo. Nossa, que interessante. E era bonito, São Paulo, é uma cidade elegante. Como que mudou, né? É, realmente, né? Era bem mais bonito do que o Japão. Olha só Hum. como que mudou e como que, ao longo do tempo, o que se tornou São Paulo, o próprio Brasil, e comparado com o Japão, né? Isso. Comparado com o Japão. É, mas não é de se preocupar, não, porque assim como o Japão, que estava, quando nós deixamos, a Baía de Tóquio era poluída, nem peixe vivia, né? Uhum. E realmente era, após a guerra não era um lugar bonito, mas hoje se transformou em cidade muito bonita. Se Aham. você vai na cidade de Tóquio, tem vários córregos dentro da cidade e os peixes vivendo. Já é sabido, né, de conhecimento de todos, a admiração que o povo brasileiro tem pelo Japão. Então, essa admiração também poderia se transformar num aprendizado, né? Se o Brasil e se todos, né, no Brasil, todos os estados, seguisse aquilo que o japonês e o Japão faz e ensina, tenha certeza que seríamos muito melhor. Exatamente, Tenha né? certeza. Então, o que fizeram os japoneses na minha terra era a educação, né? Aham. É que lá é educação pública, o pessoal respeita muito a educação É pública. educação e lei que funciona, né, Soiano? É, exatamente, Né? né? Uma Mas é coisa puxa mais a da outra, né? educação, né? Perfeito. De espírito de respeito ao outro, ah, são várias coisas que todo mundo já sabe, né? Claro, lógico. Então, eu no Brasil também piorou realmente em todos os sentidos, mas não foi o Deus que fez isso, né? Foi o Aham. É a homem mão do homem. que fez isso. Então significa que dá para voltar, né? Aham. Melhorar, né? É só querer, né? É só querer É. e Soiano, aí o senhor veio para o Brasil com 13 anos, uma nova experiência, foi lá perto da Raposo Tavares, no quilômetro tal. É, e as suas experiências, tanto pessoais, como constituir família, num novo país, como que foi isso? Como foi essa olha, experiência? eu cheguei aqui e pensei que ia entrar no curso, continuar o curso, né, ginasial. Mas eu tive que começar no primeiro ano do curso primário. Ah, é? Primeiro ano. Eu, minha irmã de 2 anos menor Uhum. e meu segundo irmão com 6 anos de diferença, todos nós três entramos no primeiro ano, mesma classe. Ah, é? Olha, que E aí que interessante. começamos, né? Imagina a dificuldade, né? O É, idioma, uma série de coisas. eu fiquei com um complexo de inferioridade do japonês. É? Hum. Por quê? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Por quê? Ah, eu resolvi abandonar a minha identidade japonesa. É. E por quê? Porque lá no Japão, era, havia terminado a Segunda Guerra Mundial, então o orgulho do japonês, tudo que coisa boa, a gente não estava aprendendo, né? Tudo coisa ruim. Aí eu vim para o Brasil, nós éramos pobres, os japoneses, agricultores, todos estavam trabalhando. E quando você não, como eu disse,
não recebi uma boa orientação sobre o orgulho da família, do seu povo, do país, você fica meio, como diz, né? Uhum. Descrente. Descrente, norteado e acha que outro é bom, né? Uhum. Verdade. E eu sou ruim. Então eu caí nessa, como chama, complexo de inferioridade, né? Tá. Uhum. E de repente, hoje não tem nada a ver com isso. Uhum. Olha que interessante. Então, ou seja, a experiência, as dificuldades no começo, porque o outro idioma, apesar que eu estava lá no Japão, no ginásio, volta para começar no primeiro ano primário, Isso. mas venceu tudo isso, né, Soiano? Mas graças a Deus eu vim para aqui, tive que puxar a enxada e me preocupar para viver, para comer pão de hoje, para, né? Ah, Como diz, quando eu vim em São Paulo, eu nunca entrei na lanchonete para tomar café, ah, é? nunca. Eu não queria gastar, não tinha dinheiro, não queria gastar nem para café, nunca comprei café Tá. sozinho. Tomava café só na empresa onde trabalhava. Olha que interessante. Mas estava tudo feliz, né? Uhum. Perfeito. O fato de poder vir a São Paulo e trabalhar. Uhum. E tudo começou. Desbravar, né? É, mas, Desbravar. mas tudo começou, minha vida, quando, enquanto eu me lamentava, porque que eu vim no Brasil, sou de japonês desgraçado, a gente pobre, um beco sem saída, né? Uhum. Porque em interior você não tem nem escola direitinho, né? Uhum. Aí tudo era preto frente, né? Mas eu conheci um ensinamento japonês de que eu tenho papai e mamãe, Uhum. né? Principalmente a minha mãe, bom, meu pai também. Eu me lamentava por fato de vir no Brasil, mas acho que meu pai e minha mãe, pensando bem, era pior do que a gente, né? Uhum. Porque nós éramos da família relativamente bem afortunada. Uhum. Minha mãe nunca foi empregada. E chegou aqui no Brasil, teve que puxar enxada, trabalhar como se fosse todo mundo empregado. Uma situação humilhante, né? Uhum. Só que enquanto eu me lamentava falando, não percebia a situação dos meus pais, né? Uhum. Quando vi que, não, eu não posso, eu sou mais velho, né, da Uhum. família. Não, não posso ficar me lamentando. Preciso pensar no meus pais, minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa. E quando começou a surgir o sentimento de gratidão para meus pais, aí que começou a abrir o caminho. Muito bom. E, ô Soiano, e com certeza os seus pais, ao fazer isso, vir para o Brasil com a família e tinha uma situação, até como o senhor disse, confortável no Japão, e naquela época que o Brasil, São Paulo, era muito promissor, o que eles pensaram? É plantar, literalmente, né? Mas buscar algo bem promissor para os filhos, né? Para o futuro, né? Uma terra que prometia, né? Perguntei para meus pais por quê, né? Por que resolveram vir para o Brasil? E eh, eu queria oferecer para os filhos Oportunidade, né? uma oportunidade, novo lugar. Aham. Eles achavam que Brasil, Japão é bom, mas, né, já sabe limites e então resolvendo para lugar grande, para Aham. onde, como se fosse poder soltar o passarinho fora da gaiola. Ah, era naquela época a terra prometida, É, né? e foi vapt-vupt, né? Aham. E tomaram a decisão tão rápida e vieram já estavam aqui. Olha só. Soiano, que interessante, né? Então, você vem para o Brasil, passa toda essa normal para um novo país, as dificuldades normais, mas, né, até coisas que o senhor relatou agora há pouco, mas foi vencendo, foi se preparando, estudando, se ambientando, se dedicando como é o povo japonês,
E depois disso, constitui família, a tua esposa é brasileira, Isso. brasileira, É. é A de origem japonesa nascida aqui. nascida aqui. Aí constitui família, filhos, netos, então faz uma trajetória maravilhosa, né? Só E que quando era jovem eu não pensava assim. por quê? É porque a, o japonês tem uma história assim que se jogar a vida para salvar os outros seria uma grande honra. Então, eu queria ser útil para ajudar a coletividade. E achava natural me sacrificar minha família para isso. É um pensamento meio de esquerda, né? Se eu ficasse no Japão, eu estaria segurando a bandeira vermelha, com certeza. Mas, graças a Deus, vim ao Brasil, eu tive que puxar a enxada, pegar a enxada. Aham. Isso me salvou Ah, é? da necessidade de você pensar com o pé no chão. E valorizar. É valorizar. Saber valorizar o quê? Então, existe no Japão um provérbio que assim, em vez de você pensar em iluminar a todo mundo, por que você não ilumina pelo menos o seu canto? Aham. Né? Que no caso o senhor seria a família. Meu canto, onde? Cada um se você acendesse seu canto. Você acendeu seu canto, outro acende seu canto. Aí em pouco tempo a sala inteira está iluminada. Tá? Aham. Verdade. Só que antes eu pensava, eu queria, com o meu fósforo pequeno, queria me eliminar uma sala inteira, Aham. e era assim. Então, aí comecei a perceber, né? Eu me porque você gosta de mulher e casa, Aham. mas estava com bastante espírito de sacrificar minha mulher, Aham. certo? Então, realmente não foi, por exemplo, eu me casei, mas a gente faz anos que não jantava que chegava bem tarde à noite. Tá. Almoço em casa nunca. Aham. Ia jantar também, chegava bem à noite e minha mulher estava esperando. Eu fui, acho que, eu não sei como a minha mulher aguentou, né? Mas depois de tanto ano acho que por exemplo, eu tenho 3 filhos, Aham. mas nunca joguei nem bola com meus filhos. Sempre fora, trabalhando aqui e ali, minha mulher que criou, né? Mas em compensação, hoje o senhor curte bem os netos, né? Aquilo que não Exatamente. pôde fazer na época É. com os filhos, curte bem os netos e valoriza muito mais ainda. Então, antes eu pensava que a felicidade vai estar na empresa, Aham. na sociedade, de ajudar os outros. Mas depois de ter tantos problemas internos, Deus sabe trazer problema. Isto é, quando meus filhos chegaram na idade adolescente, eles começaram a ter um comportamento meio estranho. Começou a sair com gente estranha, Aham. né? E eu dava vontade de dizer para minha mulher que você que não está cuidando bem, não é? Aham. Né? A gente aprendemos que não é assim, Aham. né? Aprendemos que eu sou chefe da família, o marido é chefe da família, O provedor. então tudo sai de mim e volta para mim. Então, se os meus filhos estão comportando alguma coisa estranha, eu tenho as calmas.
né? Aham. Mas a gente não entendia, porque era eu bom marido, no sentido, trabalhava, trazia dinheiro, não tinha filial, as coisas bem, só simplesmente que não ficava em casa, tá indo para lá para cá, porque não era só Família ficava em segundo plano. exatamente. Aham. Só que depois de tantas bagunças, eu me fiz reflexão, cortei todas as relações sociais, parei atividades sociais, né? Aham. E resolvi ser o motorista da minha mulher, motorista dos meus Ou filhos. seja, colocou a família em primeiro lugar. Exatamente. Então, Através do quê? Não de cabeça, de ato. de ato, Ato, né? ato, Ou seja, ato. então duas coisas aí, inclusive eu vejo muito no seu livro, né? A importância da família e Deus É. na sua Então, vida. quem me deu dica foi minha mulher, né? É. Minha mulher falou uma vez, né? Que sábado, domingo, ela vai no shopping fazer compra, supermercado, e sempre encontra com casais, amigos, né? Amigos, marido puxando o carrinho, né? É. E ela sempre sozinha, né? Aham. Aí me deu um clique na cabeça, né? Aham. Pô, quem sabe se aí É uma verdade. solução, entendeu? Pô. Aí E eu resolvi ajudar minha ainda mulher, bem, graças a ser Deus, né? Que o motorista. senhor pôde colocar no eixo algo que não É, estava bom e colocar a família, porque é a base de tudo, né? Então, aí passou quase um ano, quando eu percebi que estava tudo já normalizado, olha que bom, que maravilha. entendeu? Desde É. então, eu já procuro tratar muito bem a família, Aham. me sinto bem e comecei a entender que realmente a base da felicidade do mundo está na felicidade de cada família, né? Ah, sim, com certeza. É o centro de tudo. Tem um provérbio japonês que diz assim, né? Se você não sabe cuidar da sua família, como você vai cuidar de sua empresa? É verdade. E Se por, você não sabe cuidar da empresa, como que vai cuidar de governo? é verdade. Então, Soiano, e por falar em empresa, essa tua linda trajetória de vir para o Brasil, essa história maravilhosa, linda, que é a sua história, constitui uma família maravilhosa, coloca no eixo, no momento certo, como o senhor mesmo disse agora há pouco, que foi necessário para poder valorizar a família e tudo mais. E aí, com tudo isso, e com o seu preparo, estudando, eu sei da sua história, o seu trabalho, viagens para vários países, aí o senhor constitui uma empresa que hoje tem 40 anos, a Sunway. Sim. Queria que você contasse um pouquinho como que foi a ideia de um dia nascer a Sunway, que é a tua segunda família. A É. primeira família é a tua família, da família Noritaka Yano. Aí o senhor constitui uma empresa que tem 40 anos hoje, está indo para 41, e nós temos o privilégio de estar perto desde 2007. Então nós acompanhamos a trajetória de uma empresa maravilhosa e a história do senhor Iano que estamos contando aqui. Conta para nós como foi essa história da ação aí. Meio complicado, né? Para contar, porque é, a gente trabalhava numa empresa de plástico e havia clientes pedindo desenvolver essa embalagem descartável one way e eu, como gerente de comercial, comecei a desenvolver, né? Mas tivemos várias atrapalhadas e, no fim, a empresa não queria continuar e eu, com outro amigo, resolvemos sair e fundaram a empresa própria. Por quê? Porque sabia que essa embalagem que fabricamos hoje, contentor flexíveis, era indispensável para a exportação Uhum, do Brasil, né? E começamos com 10 mil dólares de capital. uhum. E fabricando com capacidade inicial para fabricar 500 bags, 500 unidades de bags por mês. Seria, dividindo por 20 dias, 25 bags, 25 sacos por dia capacidade. Tá.
Hoje estamos tranquilamente uns 40.000 bags, né? 30 mil bags. Por mês. É Aham. pequeno ainda, E mas sem contar que é uma empresa referência e produto número um que é na fabricado com qualidade, qualidade, né? mas em termos de qualidade, nós somos a nível A para uma empresa internacional, né? Correto. Aham. Internacionalmente, porque é uma das empresas mais antigas do mundo, inclusive já. Uhum. Só que nós não fechamos a empresa, apesar de crises. Sabe por quê? É. Porque simplesmente não colocaram na boca de que vamos abandonar. Ah, tá. Aham. É porque contabilmente já estava fechado, eh, terminado contabilmente, financeiramente, em várias ocasiões. Aham. Mas com aquela garra que não vamos admitir, Vamos enfrentar. não vamos admitir a derrota. Estamos aqui, criou esse buraco porque sabemos a causa. Uhum. Então vamos corrigir, Correto. né? Aham. Abaixa a cabeça para os fornecedores, Uhum. né? Ao longo dos 40, 41 anos, É, né? Então teve essa persistência. então é importante não dizer que estou derrotado, né? Aham. Principalmente o dono da empresa. Aí todo mundo vem, né? Uhum. É isso, né? E também nós viemos porque a gente sabíamos que está fazendo serviço nobre, né? Aham. Serviço nobre, útil para o Brasil. Então, Deus não vai abandonar a gente. Coisas assim, né? Uhum. Acho que é isso que chama fé, né? Deus presente novamente, né? Primeiro na questão Exatamente. familiar e depois, né, na questão empresarial, para que tinha força para não desistir e sim ser persistente e fazer virar o que virou hoje uma empresa de Tudo 41 isso é anos. porque tem uma filosofia de que estou fazendo coisa certa, coisa bom para o Brasil. Aham. Então, mais ou menos assim, É assim, né? né? Se a gente tivesse colocado ego e como ganhar dinheiro, para Aham. mim, enriquecimento, coisa assim, certamente acho que teria a empresa já Assim, olha, falecido. eu falo algo com muito conhecimento por trabalhar para estar junto com a empresa, eu e minha equipe, desde 2007, e nós sempre comentamos isso e presencio, seu Iano, que a Sunway, através da sua presidência, é uma das poucas empresas que nós vimos, que a gente acompanha, que valoriza muito o funcionário. Valoriza, se preocupa, de verdade mesmo, em todos os sentidos. Haja vista não só aquela linda festa que vocês fazem todo ano de confraternização para a Sunway, Hum. sempre no mês de maio, mas principalmente para a família inteira dos funcionários. Isso. Então isso aí é raro. Isso aí eu só ouvia empresas fazer isso na época que eu nem trabalhava ainda, que eram empresas grandes, multinacionais. Então ver uma empresa que preza e se preocupa com o funcionário, então eu parabenizo porque nós acompanhamos e temos o privilégio de desfrutar disso também. Mas a gente vê de perto. Então, É, parabéns para o senhor e para a tua diretoria, viu? então, no dia 1º de maio, né, fazemos a festa da família. Nós chamamos todos os funcionários, seus Eu sei. familiares, Eu né? acompanho já há É muito tempo. gratificante ver isso, né? Muito, né? E olha, é muito bacana porque em toda festa, eu sempre, a gente comenta, né? Entre nós, com muita gente, que é muito bacana, e até assim, motivador o teu discurso todo ano na festa da São Ei, Hum. porque o senhor, entre todas as palavras que o senhor fala, marcante é que o senhor agradece, em primeiro lugar, Deus, a família, a todo aquele pessoal que está ali, o senhor sempre fala isso, e o Brasil. Sempre é muito gratificante. Por quê? Porque mostra o que é valorizar realmente aquilo que o senhor plantou, né? De fato é, né? Eu Não, falo para o nosso pessoal que o Brasil é um dos melhores países, né,
tem condição natural, gente boa, Uhum. né? Perfeito. É só mudar um pouquinho o comportamento, né? Uhum. E eu digo sempre assim, né? O japonês tem um jeito, o brasileiro tem um jeito, cada um tem o seu jeito. Melhor é somar os dois e dividir por meio. É verdade, né? Vai ficar muito É equilibrado. verdade. Né? Soiano, o senhor é um empresário, Sim. uma empresa aí que está indo para 41 anos, que com a graça de Deus será uma empresa centenária, milenária aí para sucessão familiar, essas coisas todas. Qual a tua experiência? Quais são as maiores dificuldades que o senhor vê Hum. para o estrangeiro que vem ser empresário no Brasil? Bom, é, nós tivemos problema durante uns 20 anos. E depois de 20 anos para cá, praticamente estamos colocando eixo. Então, o que houve? Houve a mudança na nossa concepção do dirigente. Porque, primeiro 20 anos, a gente trabalhava, lutava para pagar salário e sobreviver, e aquela história toda que todo mundo faz, né? Só que, com o passar do tempo, fomos obrigados a pensar em sucessão, né? Então, nós começamos pensando assim, transformar a empresa para uma empresa centenária. Você sabe que no mundo, ah, as empresas que têm mais de 200 anos, existe mais de 3.000 empresas, né? E sendo a maior parte no Japão. Depois na Alemanha, e o resto já. E tem um significado, por que que eles têm, né? Os mais antigos têm 1.500 anos, Uhum. né? Então, quando nós estabelecemos uma meta assim, não, vamos transformar a Sunway em empresa centenária. Uhum. Aí que nós houve grande mudança no nosso comportamento. Então, para isso tem que ter um apoio dos funcionários. Então, nós temos conceito daquele família. Todo Uhum. mundo é uma família, né? E queremos que os filhos dos funcionários que entram na gente, os Uhum. netos que continuam trabalhando, estão Uhum. fazendo esse sentido. Uhum. Bom, Que dê continuidade. então, no fundo, o que que tem isso? No fundo, tem pensamento de empresa familiar. Uhum. Empresa familiar. Então, eu vejo que existem muitas empresas internacionais, familiares e não familiares, que é Uhum. simplesmente sociedade anônima, junção de dinheirinhos, Tá. assim, Uhum. né? Então, essas multinacionais, eu acho que tem que tomar cuidado, né? Uhum. Aqui no Brasil também. Principalmente pelo emaranhado tributário, né? Vem Tá, de fora, estranha muito, não estranha? é, E sofre com isso, né? eu acho que eu pensava que fosse isso, né? Uhum. Mas o tributo alto, doutor Alberto, tem duas faces, depende de ponto de vista, né? Eu realmente não era favorável do tributo alto, mas que a gente está vivendo numa tributação alta, realmente empecilhos, a gente está vendo um face bom também, Uhum. né? O melhor é um pouco relativamente bem, certo? Mas é um desafio também, né? Porque o problema não é tributo alto, o problema é, acho que, a aplicação dos impostos, né? Entendi. Aplicação, né? Aquilo que arrecada, como devolver isso para a população com É, bons serviços,
com boa saúde, com Eu acho que é bom mais transporte isso, né? e por aí vai, né? É, Ou seja, o Estado fazer a parte dele de arrecadar. Por isso que a gente brinca muito que como o Brasil não faz isso como deveria, a gente combina que o Brasil deveria chamar engana, porque é. ele cobra impostos de Inglaterra, mas presta serviço de Gana. Então É. deveria usar melhor o recurso, né? Agora, o grande perigo não é só isso. O grande perigo é não repetir os mesmos erros da Alemanha. Sabe que a Alemanha tem um problema sério para a recuperação econômica. Por Aham. quê? Porque lá existe muitos regulamentos, muitas leis que dificultam o nascimento e sobrevivência de pequenas e médias empresas. Uhum. Não sei se está sabendo. Não. Alemanha. Por isso que muitas pessoas preferem ser empregado, salariado de grandes empresas Não, e não querem empreender. empreender. Por quê? É. Porque é muitas restrições. Ah, tá, ok. Então, o Brasil está criando, está tendo muito essa mesma tendência. Ah, é? Esse é perigoso. Tem que deixar nascer como se fosse o bambu, né? Aham. Deixa nascer à vontade, né? Perfeito. Fazer uma concorrência, não Aham. muito. Não é cercear, né? E dificultar para que o empreendedorismo não seja é, facilitado e incentivado, né? Então, esse negócio de, como chama, o controle das informações do folha de pagamento, dados e, né? Aham. Todas as empresas não são obrigadas a fazer declaração, não é? Ah, sim, É correto. social, Rede social. coisas assim, É, né? isso. Então, o governo tem na mão para multar qualquer um que se não dá. Imagina aqui no Brasil, Vai inibir. não, tá inimigo que sejam empresários. Aham. Esse é o perigoso. Porque quem está dando emprego são médias e pequenas empresas. Ah, Eu sim. odeio no Japão. É verdade. No Japão O também. pequeno e médio empresário, ele é responsável por 80% dos empregos, ou Pois é. mais. Lá é É. assim, gente. Toiano, e a importância, estamos falando aqui, de um podcast da Oliveira Advogados. E a importância para o empresário e para os empresários que vêm para o Brasil, a importância de uma consultoria jurídica séria, que não vem de ilusão e principalmente que está ao lado do empresário. Faz toda a diferença, não faz? Isso é o fundamental. Nós tivemos grandes problemas, né? É porque recebemos orientações erradas da advocacia, dos advogados, escritor da contabilidade, né? Uhum. Até conhecer vocês. Obrigado Né? mesmo. Você sabe que sua empresa foi nos apresentado no gerente RH, mas demorei um ano para fechar negócio. Eu Lembra? lembro, eu lembro. Porque você era o único que dava palpite diferente dos outros. Gastei um ano para confirmar isso. Eu sei. E até hoje estamos muito gratos. Eu lembro muito bem que o senhor falou. Eu gosto de vocês porque vocês têm uma filosofia. Tem uma filosofia, vocês acreditam em Deus. Ah, sim, com certeza. Não, Deus em primeiro lugar. E nós também, nossa equipe, nós pensamos o seguinte: nós sozinhos não somos ninguém. Nós somos uma equipe. E essa equipe tem que trabalhar com aquilo que é o propósito, o conhecimento, para fazer com que o empresário tenha tranquilidade para focar no seu negócio. E a gente dá retaguarda para ele poder ter não ter os problemas, ou se tiver que sejam minimizados. Esse é o nosso papel. Mas agradeço e muito obrigado pelas suas palavras, viu? Muito obrigado. Soiano, antes de fazer uma pergunta importantíssima, como eu falei no começo, então com essa trajetória, o Soiano que vem com 13 anos para o Brasil, tudo aquilo que vocês ouviram aqui, essa história maravilhosa, tudo aquilo que ele teve que não só passar, como aprender, principalmente na questão de, primeiramente, Deus, família, depois abrir uma empresa que hoje tem 40, 41 anos, com toda essa sabedoria, com todos
aprendizados, né, que fez nessa trajetória e para ser uma empresa centenária. O seu Iano, como diz o próprio livro dele, que está aqui, um líder fascinante. E é isso que o seu Iano é, um líder fascinante. Eu comento que estar com o senhor é um aprendizado constante de qualquer assunto que nós falamos. Não é só assunto empresarial. Nós aprendemos muito quando estamos com ele, ou na empresa, ou no nosso escritório, ou desfrutando de um belo almoço. Por quê? As histórias e a experiência que ele tem, realmente, nem em bancos de faculdade, universidade você vai aprender. Mas com o Soiano a gente aprende. Agora, Soiano, eu queria que o senhor falasse, para a gente encerrar esse maravilhoso bate-papo e aprendizado com o senhor sempre, quais são os preceitos da família Iano? Preceitos? Que aliás está no seu livro, mas eu quero que o pessoal ouça. Sim. Está aqui. Muito importante. Ele aqui. Bom, esses são artigos escritos por um repórter japonês que se chama Hideaki Kanno, da famosa revista econômica, que era o nome? Zaikai, significa mundo financeiro. Né? Ele que fez várias perguntas, compilou e foi feita a tradução. Só que essa parte que você está falando de preceito da família, né? Fui eu que escrevi, que foi o seu Cano que me recomendou escrever. Correto. E preceitos, normalmente algumas frases, mas eu justamente estava na pandemia e aproveitei para escrever um monte das coisas. E inspirou. Inspirei. Mas aqui, resumindo, né, eu queria deixar mensagem para meus filhos de que por que viemos para o Brasil? O japonês veio. Eu me senti que nós fomos guiados por Deus para Deus mandar o japonês para cá. Né? Para quê? Para ajudar na construção do Brasil melhor. E com certeza, faz. O japonês contribui na formação de ética. Aqui, ética individual, brasileira nota 10. Individual. Só que quando forma em grupo, já é um desastre. Né? E o japonês é contrário. O japonês um por um é meio problemático. Agora, quando junta... quando é uma maravilha. Por isso que vence a guerra, as coisas. Né? Sabe criar as coisas. Então, a gente pode ser útil, transmitir pelo menos alguma coisa, né? Sim. Aprender. Porque imagina o brasileiro bom, se souber trabalhar em conjunto. Nossa, para mim... Viraria uma potência. O Brasil, para mim, é um líder espiritual. E hoje também, hoje não está tanto, mas cada vez mais está ficando como líder espiritual do mundo, né? E em pouco futuro será isso. Mas a condição de líder espiritual é não ser líder material. Correto. Perfeito. Se você, no Brasil, ser líder materialmente rico, aí deixa de cumprir líder espiritual. O Brasil tem que... Todo mundo... Acho que a missão do Brasil é ser líder espiritual para... Só posição, todas as coisas. Eu que sinto aqui, né? Então, acho que a gente podemos colaborar pelo menos alguma coisa e parece que eu estou... Não, e colabora aqui. E muito. Soiano, do fundo do coração eu agradeço de poder gravar com o senhor esse podcast. Que Deus abençoe o senhor ricamente, sua vida, sua saúde, sua família, a Sunway, e que nos permita estar muito tempo juntos
Por quê? Fora o privilégio, como eu disse agora há pouco, é um aprendizado constante e também a honra de poder estar ao lado de uma pessoa tão fascinante quanto o senhor. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.